Olá, como prometido, eu falei que ia trazer algumas histórias bem interessantes para vocês. E essa primeira história eu conto a trajetória de um garoto humilde e que de uma turma que tinha muita grana para investir em materiais e ele não tinha, foi o único que foi aprovado entre os primeiros colocados. No último concurso do TRE, a minha turma conheceu um garoto que vinha de um lugar humilde, que morava numa zona assim, mais classe baixa. Enfim, acho que nem é legal ficar falando desse modo, porque talvez não... Ou talvez é bom trazer porque eu acho que muitos de vocês podem se inspirar nisso. Ele até trabalhava, eu não quero falar onde para não ficar muito exposto, e o horário dele até que era um pouquinho flexível, mas ele ganhava muito pouquinho. Então, o que aconteceu? Quando ele fez amizade com a gente, principalmente comigo, então ele comentou que não tinha condições de investir, e aí a gente fazia cursos, então ele pedia que todos os simulados que desse no curso, se a gente podia passar para ele. Ele não tinha condições de assinar um site de questões, na época já tinha o que concurso, e aí eu acabei dando a minha assinatura para ele, e ele estava usando, e eu lembro que ele imprimiu a letra de lei. Até que ele era bom em português, porque ele era formado em letras. Focou muito na letra de lei mesmo, tá? Eu lembro que ele tinha um livrinho de direito eleitoral bem pequenininho, e acho que umas outras leis que ele tinha ganhado, acho que da Câmara. Naquela época, eu acho que ainda até tem, de quando você pede para alguém do Senado, da Câmara, algum deputado, e eles mandam de modo gratuito para vocês. E aí ele combinava de quase todo dia para a biblioteca estudar com a gente. Ele estudava 2 horas por dia, porque ele ia, estudava, depois ele ia trabalhar. Ou, minto, ele trabalhava, saía mais cedo, depois ele ia estudar. Final de semana ele não estudava, e a gente ficava chocado, porque ele não estudava no final de semana, e o pessoal estava estudando de segunda a segunda. E aí ele dizia assim: olha, como não saiu ainda o edital, eu tô indo certinho, fazendo letra de lei, não tem formação jurídica, tá? Letra de lei, e tô fazendo bastante questões usando lá e pegando os simulados que vocês estão me dando. E aí dentro da letra de lei que eu uso, junto com as questões, eu vou assim na minha leizinha, colocando ali alguns termos que eu não conheço, ou quando pede alguma coisa a mais. E assim ele foi anotando dentro do materialzinho bem, ele não tinha nem caderno, ele anotava tudo ali mesmo, fazia questões, separava ali na pastinha, e assim ele foi se organizando. O português eu só fazia questões, e aí foi indo, tá? Quando saiu o edital, daí ele desapareceu. Daí ele estudava de segunda a segunda, e ele já estava mais revisando, refazendo as questões, e aí, se eu não me engano, entrou 1 ou 2 matérias, que aí começaram a pedir administração. Eu não tenho certeza em relação a isso, mas eu lembro que ele teve que inserir algumas matérias, mas ele já estava revisando tanto, já estava bem treinado, que eu lembro que quando eu entrava lá no site do Que Concurso, ele tinha tipo assim umas 10 mil questões. Só que não eram 10 mil questões aleatórias que você faz um monte assim e não tem uma lógica. Ele criou uma lógica ali dentro. Separava os erros, revisava os erros, anotava na letra de lei, refazia as questões, fez um bom filtro em cima daquilo. Então fez, refez, sempre as mesmas questões, e assim ele ia se avaliando conforme ele passava toda a rodada de revisão, fazia os simulados. E aí, final de semana, o rapaz sumiu. E tava lá firme, estudando. E pra falar bem a verdade, ninguém tava assim, achando que ele ia conseguir. Porque o pessoal meio que achava que, como que pode, ele só com esse material, pelo menos vai ser uma experiência pra ele. Olha só, porque essas conversas em cursinho tem mesmo, viu? Eu acho que você deve saber, né? Talvez você já passou por isso. Resumindo, dia da prova. Ele fez a prova, ele ficou quietinho, não comentou nada, ele praticamente só aparecia um pouquinho no grupo, comentava alguma coisa, mas diferentemente dos outros que ficavam o dia inteiro ali no grupo, ele não, ele só aparecia de vez em quando. Você não via ele nas redes sociais, você não via ele nos grupos, tinha um grupo, acho que era no PCI Concurso, do TRE. Aí tinha uma galerinha lá que, meu Deus, fizeram amizade e viviam ali. Que é o que vocês veem nos grupos do TRE, as mesmas carinhas tarimbadas.
Mas ele não, é aquele perfil, né, que a gente sabe, que desaparece, fica ali super concentrado para não se envolver com outras energias, para não ficar muito ansioso, porque você começa a ficar ali e o tempo que você fica ali você poderia estar aproveitando para estudar, porque a vida dele era corrida mesmo. Depois da prova, todo mundo ficou comentando o gabarito e ele quietinho, não falou nada. Eu cheguei a perguntar para ele, ele falou assim, eu acho que eu fui bem, só isso. Saiu o resultado. Aí que ele veio falar, humildemente também, olha, fiquei em tal colocação, será que eu tenho chance? Gente, a tal colocação dele estava lá no topo mesmo, lembrando que a TRE é São Paulo, tá? Aí quando homologou, na primeira leva, ele já estava lá trabalhando. Você vê como são as coisas? Então, às vezes, você não tem dinheiro para estar investindo em tanto material. Eu vou falar para você, no geral, tem gente que acumula um monte de material e está aí há anos estudando e não conseguiu nada. Porque não tem estratégia, não tem metodologia, fica praticamente o dia inteiro em grupos, fica o dia inteiro em WhatsApp, e mesmo que não fica, ao invés de aproveitar o tempo que tem para estudar, não faz isso, fica em tudo quanto é canal, fica em tudo quanto é live, e acaba não focando nas próprias coisas. Então você não tem que ficar preocupado, preocupada, quando você vem gente estudando 10 horas ou 12 horas. Dá para contar no dedo quem dá depoimento falando que estudou tantas horas assim. Não significa que não tenha, mas no geral não tem. São pessoas que são humildes intelectualmente. São pessoas que ficam muito na deles quietinho, comendo quieto. E mesmo quando acabam sendo aprovados e lá no topo, não falam nada até homologar. Eu vou falar para vocês que os meus alunos que já ficaram entre as primeiras colocações, nunca iam em grupo falar, nunca ficava em grupo corrigindo gabarito, nunca, eu nunca vi, gente, de verdade. E mesmo quando saiu o resultado, que eles estavam lá no topo, eles iam até comentar comigo, e às vezes quando eu pedi um depoimento, eles sempre falavam, Kátia, eu até posso te dar o depoimento, mas eu não quero que meu rosto apareça, porque eu não quero me expor, até ser homologado e estar assinando o meu termo de posse. Porque eu prefiro desse modo para não ter perigo, porque parece que eu tenho medo de que isso não aconteça. E, gente, são todos os perfis assim. São pessoas muito quietinhas, que eu falo em relação às coisas deles. São pessoas que tomam muito cuidado para acumular material. Não sai aí em comentários falando, se você estudar só por questões já tá bom, sendo que você vai ver, às vezes a pessoa que tá falando isso vai fazer a prova, não tá nem tirando 80%, que não é errado falar isso, mas não significa que seja só isso, você compreende? Ou falando assim, já terminei todo o edital, quis terminar todo o edital, terminar de ver todas as suas videoaulas, não significa nada, porque se você não estava revisando com espaçamento um pouco mais curto, revisando de modo ativo, tudo que você fez lá já se apagou, porque o contexto da memória só acontece quando você cria estímulo. Se você não cria, o rastro se apaga. Esse fenômeno acontece com todo mundo, já que o nosso cérebro foi feito para esquecer, e é importante esquecer para não ficar ali cheio de coisa, de modo que te leve no burnout. É a forma dele se proteger. Então, você ouvindo, gente, um cursinho que fala que estuda 10, 12 horas, eu vou falar com propriedade de todos que já foram aprovados. De cursinho que estuda 10 ou 12 horas, gente, com todos os livros que você imagina, com um monte de curso, gente que fica o dia inteiro respondendo questões, ali praticamente é um juiz, né, comentando as questões, não significa nada. Vocês podem olhar os depoimentos dessas pessoas aí que vocês veem, nesses canais, que vocês conhecem, e eu falo dos meus alunos, e eu não tenho tantos alunos assim, como esses outros canais, porque a minha agenda é bem apertada, então é um número bem limitado para que eu possa atender não só como alunos, mas também como meus pacientes. E eu falo para vocês, eles ficam ali reservados nas coisas deles. São muito reservados mesmo e cautelosos. Então, qual é a aprendizagem que eu quero que você tire daqui? Não meça a sua capacidade quando você olha o outro tendo um monte de material. Evite ficar em lives dia após dia. Você tem que focar nas suas revisões, no material que você monta. Evite
delegar a construção do seu material sempre para os outros. Você tem que aprender a construir o seu material adequado ao teu perfil. Enquanto você não aprender que comprar cronograma de estudos não significa que pronto, não significa nada se você vai ser aprovado, porque muitas das vezes esse cronograma não está adequado a você. Esses dias eu fui fazer uma avaliação de uma aluna, até vou falar o nome do curso, porque não significa que o curso é ruim, é ela que comprou errado. Que ela tinha pego um cronograma de estudos do GRAM, e eu sempre indico o GRAM, eu gosto do GRAM, tá bom? Deixando bem claro. E aí ela tinha uma quantidade de horas não tão longas para estudar. E aí quando ela foi fazer o cálculo estratégico e eu mandou o cronograma para eu ver, gente, tinha informática, tinha até arquivologia nesse cronograma, tá? E tá tudo certo, tá tudo bem, porque se é um estudo a longo prazo, legal. Mas já pensou se sai o concurso e nem cai a arquivologia? Né? Então vamos dar um exemplo como o TRE, já que eu falo do TRE. Sendo que ela não está nada bem na matéria de direito. E quando fomos fazer o cálculo estratégico desse cronograma que foi montado, ela ia ter que estudar até dezembro. Dezembro já passou a prova, dezembro você já se ferrou, né? E dentro dessa bagunça aqui, eu tive que montar uma nova estratégia, um novo método para ela. Porque não é tão fácil assim. E vocês precisam entender isso. Por isso que eu sempre falo para vocês. Vai lá ver a playlist. Eu canso de falar para vocês. Vai ver como eu ensino vocês a aprenderem. Vai lá no site de assinantes. Tem coisa barata, coisa que você pode ver, coisa gratuita também, né? Eu falo para vocês que esse mês nós vamos ter o tema gestão do tempo, procrastinação. O outro mês nós vamos ter hiperleitura, no outro super memória. São coisas que às vezes vocês menosprezam, achando que só precisa pegar dica de material, que só tem que ficar ouvindo ali os professores falando se vai ter concurso ou não, e falando sempre a mesma coisa. Compra o meu cronograma, vem aqui, é sempre, e não tem problema, eu reforço para você. Vocês podem comprar esses materiais, mas você não pode deixar de fazer os cálculos que eu peço para fazer. Quando vocês vêm até mim, vocês vêm com esses materiais. E eu faço vocês enxergarem como que tem que ser adaptado esses materiais, vocês compreendem? Então tá tudo bem, a minha crítica não é aos cursos, a minha crítica é a você que está aqui no meu canal, sendo bem orientado e ainda assim é Maria vai com as outras. Então tome cuidado, não seja uma Maria vai com as outras, confie no seu potencial, pegue, aprenda como estudar, pare de ficar pegando coisa pronta, pare de ficar em grupos. Analise tudo o que você fez até agora, se você não está com o mesmo comportamento, porque tendo esse mesmo comportamento, provavelmente, se não deu certo até aqui, você vai cair novamente num grande buraco. E cada vez que você se desmorona nesse grande buraco, sempre vai ficando uma feridinha. E chega ao ponto que isso não cicatriza mais, você acaba adoecendo e tudo que aquele castelo que você construiu vai ficando tão longe que você acaba desanimando e perde tudo que você já percorreu até aqui, tá bom? Fica aí esse exemplo para vocês. Hoje ele está no TRF, só para vocês saberem também, tá bom? Se você, que eu estou contando essa história, está me ouvindo, beijão para você e toda a sorte do mundo também. Sua história virou inspiração para muitas pessoas.